pessoal da Viva Saúde, tudo bem? Aqui é a Jennifer de Carvalho e você sabia que existe uma relação entre o ar seco e a saúde ocular? Pois é, e hoje nós batemos um papo com o Dr. Arlindo Feres Neto. Então, fica aqui com a gente. Olá, eu sou o Dr. Arlindo Feres Neto, sou médico oftalmologista. Vou responder hoje algumas perguntas sobre dor de cabeça e visão. Quais são os problemas de visão que podem causar dor de cabeça? Explica um pouquinho sobre cada um deles. Alguns problemas de visão podem causar dor de cabeça. Basicamente, quando a gente pensa em dor de cabeça e o paciente chega no consultório, a gente já pensa aí que às vezes é falta de óculos, né? Então, um óculos que às vezes está desatualizado ou que não está tão certinho. Não só a questão do grau, mas às vezes a posição do óculos, o óculos já tem mais tempo e está torto, pode causar dor de cabeça. Além disso, mesmo que a pessoa esteja com o óculos mais certo do mundo, mesmo que ela não tenha grau nenhum, não precise de óculos, o excesso de esforço visual, principalmente para perto, muitas vezes causa dor de cabeça. Isso é super comum hoje em dia no meio acadêmico, quando o adolescente está estudando para a prova final, quando criança começa a estudar e não está acostumada, ou então em pessoas mais velhas, adultos que passam o dia inteiro no computador. Porque muita exposição às telas de eletrônicos podem causar a dor de cabeça. Tem uma questão aí do estresse visual. Então, primeiro, qualquer esforço para perto já cansa os olhos, porque a gente traciona a musculatura dentro do olho para trazer o foco para perto. Os nossos olhos foram feitos por milênios para a gente olhar para longe, né? E aí, quando os humanos eles foram morar em comunidade, nos últimos 10 ou 15 anos, quando a gente fica sentado na frente do computador, o que acontece é que essa musculatura fica tracionada o tempo inteiro olhando para perto. Para longe ela estaria na posição de descanso. O fato de a gente ficar muito tempo com essa musculatura tracionada vai causar estresse. Então, estresse não é só emocional, né? Existe um estresse físico aí dessa musculatura trabalhando o tempo inteiro. Às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, se eu pedir para você levantar o braço e ficar assim, isso parece um esforço? Não parece. Mas experimenta ficar assim 8 horas seguidas como a gente fica no computador, né? Então, vai causar aí um excesso de esforço, e que é muito pior por causa da luz direto no olho, né? Se for um livro, vai demorar um pouco mais. Mas isso causa um esforço excessivo. Como fazer isso aí melhorar, né? Fazer umas paradinhas durante o dia. Às vezes aí os americanos falam de 20-20-20, que a cada 20 minutos a gente teria que tirar os olhos da tela e olhar para longe, 20 pés ou 6 metros aqui pra gente, por 20 segundos. Eu imagino que a gente vai ficar maluco se fizer isso toda hora, né? De deixar um reloginho para cada 20 minutos fazer isso. Mas aí o que eu sempre sugiro? Ó, fechou um documento? Olha um pouquinho para longe. Respondeu 2, 3 e-mails? Olha um pouco para longe, né? Se fizer isso aí, já melhora. Uma coisa mais difícil, levantou para pegar uma água e ir ao toalete? Tenta não ir pro celular, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e ir olhando para perto. Então a gente não descansa os nossos olhos. Aí não tem como não ter dor de cabeça ou não ter o cansaço nos olhos depois. Alguns problemas de visão podem dar dor de cabeça, sim. Então, muitas vezes, o paciente chega no consultório do oftalmologista reclamando de dor de cabeça. Eu até brinco, e o neurologista, você já passou, né? Porque muitas vezes não é dos olhos, mas às vezes é. Por que pode ser dos olhos, então? Acho que a primeira coisa que o oftalmologista procura é ver se a pessoa precisa de um óculos e não está usando, né? Então, muitas vezes a gente resolve uma dor de cabeça colocando um óculos, né? Hipermetropia, principalmente, mas pode até ser miopia ou astigmatismo. Se tiver faltando grau, né? A pessoa está forçando para enxergar, para compensar aquilo ali. Isso vai causar uma dor de cabeça. Outra razão, às vezes em pessoas que não precisam de óculos ou pessoas que estão com o óculos certinho, mas têm dor de cabeça porque passam o dia inteiro no computador. Ou lendo qualquer atividade de perto, né? O excesso de esforço visual para perto causa dor de cabeça também. Além disso, tem outras razões, né? Um glaucoma agudo pode dar dor de cabeça, mas é uma dor intensa, muito forte, que leva a pessoa para o pronto-socorro, né? Então, acho que quando a gente pensa aí, uma dorzinha de cabeça está mais relacionada com o óculos errado, às vezes ele até meio torto pode dar, né? Tem outras razões, às vezes a pessoa tem uma enxaqueca, às vezes tem sinusite, tem um monte de outras razões que não estão relacionadas com os olhos, mas as principais dos olhos são essas. Bom, estamos na época do ar seco, né, doutor?
E nós vamos enfrentar aí alguns dias sem chuvas muito frequentes e a umidade do ar vai lá para baixo. O que talvez muitas pessoas não sabem é que isso pode afetar a saúde ocular, não é, doutor? Como que isso acontece? Qual é essa relação? Pois é, Jennifer, o que acontece com a umidade baixa, primeiro a lágrima vai evaporar mais rápido, né? Então, as sensações de olho seco, que basicamente são sensação de areia nos olhos, ou então um olho mais vermelho, olho que pega quando você pisca, isso começa a ficar mais frequente, né? Além disso, o ar mais seco ele acaba causando aí, propiciando também mais alergia ocular. Porque o que acontece, né? A gente tem sujeira, micropartículas que estão no ambiente. Quando o tempo está mais úmido, a umidade gruda nessas micropartículas e elas caem no chão. Nessa época do ano, o que acontece é que acaba ficando mais tempo no ar, porque não tem peso para cair. Então vai entrar mais no olho, como vai mais entrar no nariz, na garganta. Então a gente tem mais alergia ocular, a gente tem mais rinite, né? Tem mais faringite nessa época por causa disso também. E você falou, né, comentou da alergia, e geralmente as pessoas têm aquela vontade de coçar os olhos, mas esse ato pode agravar, né? Não pode. Coçar os olhos é muito ruim para os olhos, tá? Tem um monte de razões, tá? A primeira delas, até simples de entender, mão suja, vai para o olho, aumenta a chance de infecção, de contaminação, né? Além disso, o ato da gente coçar com muita frequência, o que acaba acontecendo ali, tem gente que coça forte que parece que vai arrancar o olho fora, não sei se você já viu gente assim. E aí o que acontece é que você acaba causando lesão na córnea, que é essa parte transparente de fora do olho, que é a primeira lente dos nossos olhos. Essa lesão contínua vai causar aí aumento do grau, então geralmente aumento de astigmatismo, até levando ao aparecimento de uma doença que chama ceratocone. Uma simples coceirinha pode aumentar o grau ocular. Pois é. Não uma simples coceirinha, é o ato contínuo, né? Mas quem coça, às vezes coça sem parar. E nem percebe. E nem percebe que tá coçando. Exatamente. E cada pessoa precise coçar ali, ela precisa ficar atenta. Tem alguma dica para esse ato, assim? Tem. Eu falo isso para os meus pacientezinhos pequenininhos que são muito alérgicos, que aí sim dá aflição, né? Porque aquela mão, aquela unha suja, né? Aí eu falo, primeiro que vai machucar o olho, né? Então, é uma coisa que eu acho que é básica, se der para lembrar de fazer antes, é tentar sempre estar com a mão limpa na hora de coçar, né? E claro, nos tempos de hoje, onde a gente usa muito álcool gel, lembrar que nesse caso é água e sabão mesmo para estar limpo. A gente usar álcool gel e colocar no olho vai causar lesão até maior. Mas o que eu falo para os pequenininhos, principalmente, serve para todo mundo. Em vez de coçar assim, geralmente quando a gente coça aqui no cantinho, já passa a vontade de coçar. E você não está machucando o olho, tá? Então bem aqui, na bolinha do cantinho aqui, né, de dentro, coça aqui, e pode até ser com força, porque é no osso do nariz. E aí passa a vontade de coçar, sem estar machucando o olho. Que legal, uma dica simples e que pode fazer toda a diferença, né, doutor? E também nessa época os quadros de conjuntivites, eles costumam crescer, né? As outras conjuntivites crescem também, né? Até porque como o olho está mais seco, o olho está mais sensível, aquilo que a gente conversou no começo, a gente tem uma tendência maior de levar a mão no olho, quem é alérgico mais, mas qualquer um, então você vai levar a contaminação para os olhos. Então isso aumenta aí nas épocas, é engraçado, né? Isso aumenta nas épocas de mudança intensa de temperatura. Então a gente tem isso mais no verão e tem isso também mais no inverno. Então aumenta a conjuntivite viral principalmente, até porque é o mesmo vírus das infecções de nariz e garganta. Então, como isso aumenta muito no inverno, aumenta junto também a contaminação dos olhos. Então aquele vírus que às vezes vai só para nariz e garganta, às vezes sobe para o olho também. E a síndrome do olho seco, ela costuma ser recorrente também nessa época? Como que é essa condição? Síndrome do olho seco ela pode estar associada a algumas doenças, principalmente doenças reumatológicas, ou ela pode também acontecer eventualmente. Quem não é uma síndrome do olho seco, mas são sintomas de olho seco, né? Isso vai acontecer mais no inverno, né? No inverno a gente tem menos sede, então a gente bebe menos água. Então aí o que acontece? Se não tiver água dentro do organismo, não vai ter água na lágrima, né? Então precisa lembrar de beber água.
Aquilo que eu falei, o tempo mais seco, a lágrima evapora mais rápido. São Paulo, então, que a gente vive sempre dentro do ar-condicionado, né? Evapora mais rápido ainda. Quem trabalha na frente de computador o dia inteiro, hoje em dia quem não trabalha, né? Então, fizeram um estudo uns anos atrás, super interessante, onde ficaram filmando as pessoas trabalhando com a própria webcam. E aí alguém contou quantas vezes as pessoas piscavam e comparou com a população normal. E aí viram que quando a gente está concentrado no computador, a gente pisca 3, 4 vezes por minuto. E no dia a dia a gente pisca aí 6, 7, quer dizer, a gente pisca metade, né? Se você pisca metade, tem metade do tempo ali, o dobro de tempo que o nosso olho está exposto sem a gente ficar piscando para redistribuir uma lágrima nova. Então, vai aumentar a chance de micro machucadinhos no olho que vão aí aumentar o desconforto. E quais são as diferenças entre a conjuntivite, por exemplo, e a síndrome do olho seco? Conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, tá? Então a conjuntiva é essa parte transparente que reveste a parte branca do olho. Então a conjuntivite vai dar o olho vermelho, pode dar secreção, né? Pode ser infecciosa ou não, né? Porque a gente está falando muito da alérgica hoje. A síndrome do olho seco, ela pode dar sintomas de conjuntivite, quer dizer, pode dar o olho vermelho também, né? Então, na verdade, são duas coisas diferentes, mas que têm sintomas às vezes muito parecidos. A síndrome do olho seco, muitas vezes a gente vai tratar só com colírio lubrificante, uma suplementação aí para melhorar a qualidade da lágrima e é uma coisa crônica, né? Que perdura. A conjuntivite, não, geralmente ela é uma coisa que é mais aguda, acontece aí por um pequeno espaço de tempo. Pode ter que usar uma medicação específica ou pode só também acabar sendo tratada só com colírio lubrificante. E a gente estava falando, você citou aí a rinite, sinusite. Pessoas que sofrem com essas condições são mais propensas a desenvolverem esses problemas de alergia nos olhos? São. Porque é um quadro de hipersensibilidade, né? Então a gente vê que quem é alérgico, às vezes é alérgico a tudo, né? E tem sintoma de alergia às vezes na pele, tem gente que coça o nariz, tem gente que coça o olho, né? Então, geralmente a pessoa que tem rinite, ela tem alergia ocular junto. Então, eu sempre perguntar, você tem rinite também? Tem, tá? Então, quando eu começar a coçar o nariz, você já tem um antialérgico também. Quem não vai colocar a mão no olho, né? E assim que uma pessoa notar esses sintomas que você citou, ela precisa correr para o oftalmologista? Eu acho que correr para o oftalmologista não, tá? Porque, como eu falei, isso é uma coisa que é corriqueira, é do ciclo que a gente tem do clima também, né? Então a gente sentiu uma sensação de olho seco algumas vezes no ano, no inverno principalmente, tá tudo bem, né? Tentar tomar mais água, tentar usar aí um colírio lubrificante sem conservante e se resolver, tá ótimo, tá? O que não pode é usar medicação sem prescrição médica, né? Os colírios lubrificantes, eles estão ali na gôndola, você pode pegar e levar e não tem problema algum, contanto que seja sem conservante, tá? Agora, pegar remédio e começar a pingar para deixar o olho branco, você está mascarando, é um sintoma que pode ser de outra coisa. Né? Então, se não melhorar ou se está usando remédio para tratar, aí sim é melhor procurar o oftalmologista. E você citou esses colírios como dicas. Caso a pessoa não tenha colírio, não tenha um acesso ali no momento, tem alguma outra forma de lubrificar os olhos? Água. Pode lavar o rosto, né? A gente fala que a água da torneira aqui em São Paulo ela é tratada, a água que vem da Sabesp, pode lavar o rosto com ela. Se for em algum lugar onde não tem isso, água mineral, água destilada. Eu não gosto muito, tem gente que usa água boricada ou usa soro fisiológico, né? Para usar de vez em quando, não tem problema, tá? Agora, quando começa a virar um uso contínuo, a gente sabe que o sal do soro fisiológico ou o ácido bórico da água boricada, eles acabam queimando a pálpebra e acaba até às vezes piorando um pouquinho os sintomas. Então, água mesmo, ou água mineral, ou água fervida. E eu vi que você também comentou no post seu no Instagram sobre... Gente, pera, água fervida deixa esfriar antes, pelo amor de Deus. Por favor, né, gente? Tem que ficar claro. O alerta aí. Eu vi numa publicação sua que o modo de limpar a casa também influencia na saúde ocular. Como que isso acontece? Principalmente no tempo seco do inverno, tá?
o que acontece? Você pode ou passar um pano úmido